Cari fratelli e sorelle, il prossimo incontro mondiale delle famiglie si terrà a Roma nel giugno 2022. Il tema dell'incontro sarà l'amore familiare, vocazione e vita di santità. Dopo il rinvio di un anno dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è grande. Nei precedenti incontri la maggior parte delle famiglie restava a casa e l'incontro veniva percepito come una realtà distante, al più seguita in televisione o sconosciuta alla maggior parte delle famiglie. Questa volta avrà una formula inedita. Sarà un'opportunità della provvidenza per realizzare un evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale. L'incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo. Roma sarà la sede principale, con alcuni delegati della pastorale familiare che parteciperanno al Festival delle Famiglie, al Congresso Pastorale e alla Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il mondo. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. In questo modo tutti potranno partecipare, e anche coloro che non potranno venire a Roma. Laddove sia possibile, invito perciò le comunità diocesane a programmare iniziative a partire dal tema dell'incontro, utilizzando i simboli che la diocesi di Roma sta preparando. Vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi, per organizzarvi con le famiglie in sintonia con quanto si svolgerà a Roma. Si tratta di un'occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare, sposi, famiglie e pastori insieme. Coraggio dunque, cari pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti. Buon cammino verso il prossimo incontro mondiale delle famiglie. E non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. O Cocorico anuncia que tem uma nova esplanada onde pode saborear o franguinho à moda da casa. O Cocorico tem ainda uma grande variedade de carnes assadas. O Cocorico está sempre presente nos grandes momentos.
Quinas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração deste domingo, o 15º do Tempo Comum. Senhor, tu nos chamaste e vem, nós vamos a ti. A tua palavra alegra a nossa vida. A tua palavra alegra a nossa vida. Vamos para a tua mesa, vamos para o teu altar, respondendo ao teu apelo, vamos a cantar. Senhor, tu nos chamaste e nós vamos a ti. A tua palavra alegra a nossa vida. A tua palavra alegra a nossa vida. Queremos viver contigo ao longo de cada dia. Dai-nos, Senhor, teu amor, dai-nos a alegria. Senhor, tu nos chamaste e nós vamos a ti. A tua palavra alegra a nossa vida. A tua palavra alegra a nossa vida. Irmãos e irmãs, boa tarde para todos.
Bem-vindos a essa celebração da Eucaristia. E hoje rezaremos na intenção das almas de José Pereira Ferreira e Maria de Lourdes Feio, a pedido de Conceição e Alberto. Vamos agora juntos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Vamos nesse momento reconhecer que não somos dignos de celebrar, de receber essa Eucaristia, de receber a comunhão, mas Deus ele nos chama à mesa da palavra da Eucaristia e nos chama à conversão. Vamos nesse momento reconhecer que nós somos pecadores e vamos confessar. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho. Concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam realmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós: vai-te daqui, vidente, foste para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias, mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não era profeta nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicômoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: vai profetizar ao meu povo de Israel. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Refrão: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e mostrai-nos a nossa salvação. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a Ele se convertam. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar a terra e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade na sua presença. Ele nos predestinou conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para louvar da sua glória e da graça que derramou sobre nós por seu amado Filho. Nele, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância. Com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio de benevolência nele de antemão estabelecido, para se realizar na plenitude dos tempos, instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que não levassem nada a caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, e seus habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demônios, ungiram com óleo
muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação. Glória a O evangelista Marcos, hoje no seu evangelho, no capítulo 6, nos fala sobre como ir em missão. Jesus deu uma missão para seus discípulos. Jesus ele é um missionário por excelência, mas chega um momento em que ele irá enviar os seus discípulos e essa ida em missão se dá de uma forma bastante simples, como Marcos nos descreve. Eles vão 2 a 2. Existe uma relação muito simples, uma atitude muito simples em relação às posses, quando Jesus diz não leva nada para o caminho. E também Jesus fala de sacudir a poeira. Sacudir a poeira é se recuperar dos fracassos que podem acontecer dentro de qualquer missão. Esse envio simples que Marcos nos descreve, ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E aqui 2 a 2 é uma espécie de modelo do ministério, porque Jesus ele envia em equipe, Jesus ele não envia sozinho. Em equipe é melhor, enviar juntos é melhor, trabalhar em conjunto é melhor do que trabalhar sozinho. Então, isso é uma observação que nós temos que fazer. Jesus, sendo Deus, ele não fez tudo sozinho. Ele poderia fazer tudo sozinho se quisesse. Mas ele quis compor um grupo ao seu redor. Ele quis colaboradores para partilhar, não é? Há pessoas que não querem trabalhar em colaboração, porque elas dizem que as pessoas têm problemas demais, vão mais atrapalhar do que ajudar. Será que elas têm razão ou será que elas estão sem razão? Né? E elas dizem, não, as pessoas são difíceis, as pessoas me atrasam, criam atrito, etc, etc, etc. Pois é. Tem um provérbio africano que diz que se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá junto. O que é mais importante, ir rápido ou ir longe? Conseguir fazer a longa jornada? Bom, depende, né? Basta você querer fazer a escolha com relação a isso, né? Pois bem, Jesus também, ele mostra que é necessária uma atitude simples com relação às coisas. As coisas podem atrapalhar. Aqui do versículo 8, recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Pois é, vocês sabem que as pessoas adoram encher as malas para a viagem, né? Quando a gente for fazer uma viagem, é melhor você encher a mala e depois você tirar metade do que você pôs, aí você coloca o tanto certo. Mas despreza a metade, porque geralmente é supérfluo que está colocando lá dentro da mala. Né? Não vai ajudar na viagem, só vai atrapalhar, né? Pesar a mala, né? Digamos assim. Mas aqui não é nem meia mala. Jesus falou o seguinte, não levem nada, né, para o caminho. Não levem nada para o caminho. Claro que eles vão ter uma consciência aqui de que a providência de Deus vai ajudá-los no caminho. Até para ter uma maior compreensão de que Deus ajuda no caminho, é melhor ir sem nada, porque ainda a pessoa leva pouco e ainda pode justificar que tinha coisas para ajudá-la no caminho, não é? Então, Jesus ele estava aqui fazendo um ensinamento sobre desprendimento. A pessoa tem que ser mais desprendida. Na verdade, isso é uma espécie de lei para toda a vida cristã, não é? A gente adora encher as nossas bagagens, as nossas malas de coisas que nós amamos. A gente faz isso o tempo todo, né? E às vezes a gente compra muitas coisas apenas para impressionar as pessoas. A gente nem precisa daquilo. A gente tem que comprar aquilo para aparecer um pouco mais, não é? E a gente passa a nossa vida toda acumulando e gastando, né? Tem um programa na rede americana, numa TV americana, que se chama Acumuladores Compulsivos. Não sei se vocês já viram o programa, né? Eles adoram acumular. Aí, quando aquilo se torna doentio, aí vão aquelas pessoas, né? Aqueles apoiadores, psicólogos, aquelas pessoas que apoiam
né? Essas pessoas que se tornaram acumuladores compulsivos, aí começam a limpar a casa da pessoa. Aí eles vão tirando aquela bagunça toda lá de dentro e a pessoa vai chorando atrás. Isso não pode levar, isso é meu, não pode tirar daqui isso daqui. Ninguém nem consegue andar mais dentro da casa, de tanta coisa que tem dentro da casa. Cacareco para tudo quanto é lado. Chamam-se acumuladores compulsivos, né? Interessante, vocês podem assistir qualquer hora, quem sabe. Vai ter assim algumas lições para como se desapegar, né? Como se desprender de algumas coisas, né? E aqui Jesus, ele diz, lá em Mateus 6, ele fala o seguinte: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Então não adianta, né? Quer dizer, Jesus está ensinando aqui atitude sobre as posses. É isso que ele está ensinando. Mateus 6, 25, eu vos digo, não vos preocupeis com o que comer e beber, quanto às vossas vidas, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Olhai os pássaros do céu, né? Não semeiam, não colhem, e Deus cuida deles. Olhai os lírios do campo, Deus veste os lírios do campo, de maneira muito mais bonita do que Salomão se vestiu com toda a sua riqueza, ainda fica mais feio que um lírio do campo. Para dizer que Deus veste melhor, não é? Então, se os discípulos vão para a missão, eles têm que ter consciência que Deus vai cuidar de tudo. Deus cuida de tudo, Deus cuidará, não é? Eles vão encontrar pessoas boas no meio do caminho, eles vão encontrar pessoas generosas no meio do caminho. Eles andaram 40 anos no deserto e Deus cuidou, fazendo o maná aparecer lá no deserto, para que eles não morressem de fome. Então, Deus cuidava. Como eles não tinham nada no deserto e dependia só de Deus, portanto, Deus fez com que as coisas acontecessem. Não é? Porque eles não tinham nada realmente. Não dá para caminhar no deserto levando mala, não é possível isso. Tem que caminhar com o mínimo possível, né? O mínimo, né? Portanto, Jesus, ele fala, portanto, de união, trabalhar em conjunto. Ele fala de desprendimento, portanto, desprender-se dessas coisas mínimas que a gente precisa para viver. A gente precisa só do mínimo para viver. Precisa de coisas e coisas supérfluas, não precisa disso. Mas aí depois Jesus, ele fala de uma outra coisa aqui. A questão de sacudir a poeira para conseguir seguir em frente. Versículo 11. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudir a poeira dos pés. Jesus, ele fala isso porque Jesus sabia da rejeição, que os missionários serão rejeitados em algum momento. Nem todas as pessoas vão abrir a porta para dar um abraço no missionário, eles vão bater a porta e mandar o missionário embora, isso que vai acontecer. A gente não pode se enganar com relação a isso, não. Existem pessoas que são receptivas, existem pessoas que serão antipáticas. Então, a gente não pode se enganar com relação a isso, não é? Mas o que Jesus diz, sacuda a poeira dos pés, significa esquece isso e siga em frente. Você não fica parado lá, decepcionado consigo mesmo porque a missão falhou naquele momento. Você não tem que ficar cultivando decepção. Sacode a poeira e segue em frente. Uma fórmula muito simples, não é? Porque coisas ruins podem acontecer e coisas ruins vão acontecer. Não foi assim, né? Paulo não foi apedrejado em vários lugares? Pois, não é? A gente encontra pessoas de má vontade na nossa vida. Elas não vão ser receptivas. São pessoas de má vontade. Elas têm um processo ainda para fazer na vida delas, para elas melhorar um pouco o humor e o ânimo delas. E um belo dia, quem sabe, elas se abrem, se convertem, entendem as coisas, não é? As coisas mudam, não é? Porque quando São Paulo, que foi missionário tanto tempo, São Paulo ele era perseguidor no primeiro momento, mas ele se converte e aí ele vai se tornar uma pessoa perseguida, não é? Ele vai ter realmente muitas situações na vida dele que ele pensa que ele poderia até ter morrido, na verdade. Ele foi apedrejado, poderiam ter matado ele naqueles apedrejamentos. Era perseguido em muitos lugares pelos judeus, não era bem-vindo em muitos lugares, não era bem-vindo. Ele foi preso muitas vezes, mas não morreu, ele sobreviveu a tudo isso, porque Deus cuida, né? Foi insultado, foi injuriado e etc. Então, isso é importante a gente perceber. Quando Jesus fala de sacudir a poeira, a gente se lembra não só de Jesus perseguido, a gente se lembra dos missionários, como Paulo, muito perseguido, não é? Mas Paulo tinha um segredo. Qual é o segredo?
Não viva do passado, não se apegue ao passado. E aconteceu isso comigo, eu fui apedrejado não sei aonde, eu fui preso não sei aonde. Se você fica lembrando do passado, o passado não interessa. O que passou, passou. Preciso virar a página e seguir em frente. Paulo nunca ficou lamuriando o passado dele. Passado é passado, passado passou. Paulo seguiu em frente. O próprio Paulo nos dá uma bela lição de como superar os traumazinhos do passado. Tem pessoas que ficam, né? Eles ficam apegados ao passado. E aí ficam, não sai do lugar, não sai do canto e não consegue ir a lugar nenhum. Não consegue ir a lugar nenhum. Filipenses capítulo 13. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Percebe? Ele vai em frente e deixa o que está para trás. Pois ele sempre fez isso a vida toda. Sempre fez a vida toda isso daí. Há pessoas presas, no que está para trás, em vez de pensar em ir sempre em frente, seguir sempre em frente. Ficam presas, elas não conseguem ir a lugar nenhum, não é? Portanto, sacudir a poeira, no sentido em que Jesus está nos falando aqui, claro, existem coisas que acumulam na nossa vida. A poeira é uma coisa que acumula. De vez em quando a gente tem que limpar, porque a gente sabe que acumula poeira. Portanto, existem na nossa vida situações que acumulam poeira. E a gente pode tomar alguns exemplos de situações em que a poeira acumula também na nossa vida. Então, nós temos que sacudir essa poeira do fracasso pessoal. Isso é muito importante. Tá? O fracasso não é fatal, o fracasso não é uma coisa definitiva, o fracasso não é uma doença. Não é? O sábio, a pessoa que é sábia, ela se levanta e segue em frente, como Paulo. Ela não fica caída no chão dizendo, fracassei, acabou, estou derrotado, não tem mais perspectiva, eu não vou mais seguir em frente porque eu não dou conta mais. Provérbios 24, 7 vezes cai o justo, mas se levanta. Cai, mas se levanta. O ímpio, porém, precipita-se no mal. O que uma pessoa sábia faz? Ela cai, ela fracassa muitas vezes, mas ela se levanta e ela continua. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Nós temos na Bíblia histórias de pessoas que fracassaram, muitas pessoas. Moisés, por exemplo, quando fugiu do Egito, matou um egípcio lá escondido, teve que fugir para o deserto. Foi Deus que o chamou. Claro que ele fugiu de lá porque ele sentiu que estava fracassado, estava acabado a vida dele no Egito. Mas Deus vai pedir para ele voltar ao Egito, para ele retomar o que ele deixou para trás lá, que foi a família dele, o povo dele estava escravizado, né? Por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Poderia ter acabado tudo para Pedro também. Mas ele se reabilitou, conseguiu perdoar a si próprio, teve alguns momentos de fracasso, mas ele seguiu em frente. Não é? O rei Davi também teve muitos momentos de fracasso, mas ele levantou a cabeça e seguiu em frente. Então, portanto, a gente tem que perceber que todas as pessoas podem ser passíveis de falhas, podem fracassar, podem falhar, mas o importante é a atitude perante a falha. A atitude perante a falha é mais importante. Portanto, sacudir a poeira do fracasso, eu entendo assim. Sacudir a poeira também dos relacionamentos rompidos é uma outra coisa. A gente deixa, e a gente tem que deixar tudo para trás. Tem a história, por exemplo, de Esaú e Jacó no Antigo Testamento, em que irmãos gêmeos, Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Isaac. E eles chegou numa certa altura em que um passou o outro para trás. Então, durante muito tempo, Esaú ficou com raiva do irmão. E até que alguns anos depois, eles conseguiram se perdoar. Então, é a poeira do relacionamento rompido, é assim que eu vou chamar isso daqui, não é? Isso pode acontecer na nossa vida, anos e anos a poeira, né? A poeira do ódio, da falta do perdão. Vai se acumulando, mas tem que limpar isso daí. Tem que limpar, né? A gente precisa dar o perdão para limpar, ok? Isso pode ser o amigo, pode ser o cônjuge, né? Quantos cônjuges que não convivem aí em certos casamentos e um simplesmente não tolera o outro, detesta o outro? Tem pessoas assim, vivendo eu não sei nem como, pela graça de Deus.
né? Os anjos da guarda conversam todo dia, mas eu não sei se eles conversam mais. Tem muita gente aí assim, não sei. Outra coisa também, que é o rancor e a amargura, tá bom? A poeira da amargura, vamos chamar assim. As pessoas, elas podem se tornar amargas, e a amargura não é uma coisa boa, né? Porque a pessoa vai desenvolvendo um ressentimento, uma amargura que vai virando ódio. Quer dizer, aquilo começa pequeno, aquilo cresce, cresce, cresce e cresce. Vira até uma árvore, os passarinhos vêm e fazem ninho. Ainda dá filhote, inclusive. Ainda dá filhote. Quer dizer que o pecado ainda dá filhote. O pecado pode dar filhos, né? Ainda dá filhote, os ninhos, né? Pois então a amargura, ela não é muito boa da gente ficar guardando isso. Porque a amargura é uma coisa ácida. Ácido é uma coisa que cai aqui e começa a derreter tudo. Ácido é uma coisa forte. Então a gente não pode ficar cultivando coisas ácidas na nossa vida. A gente tem que cultivar coisas boas e doces, né? Coisas ácidas, não dá para aguentar muito tempo não, né? Não tem condições. Portanto, a poeira da amargura. Paulo nunca guardou. Jesus também nunca teve amargura e perdoou até o fim. São Paulo também foi sofrendo, perdoando todo mundo e continuando em frente. Se ele guardasse amargura, ressentimento, ele teria chegado ao ódio. Se ele chegasse ao ódio, ele teria desistido da missão. O segredo de Paulo é deixar tudo para trás, perdoar todas as coisas que aconteceram e todas as pessoas, não é? E seguir sempre em frente. Seguir sempre em frente. A missão é isso aqui. Jesus está dando segredos da missão aqui. Para eles conseguirem fazer a missão, existem segredos. Eles têm que praticar essas coisas. Caso contrário, eles não vão conseguir seguir em frente. Tem aquelas fábulas, as fábulas de Esopo que é aqueles contadores de história da Grécia Antiga, tem as fábulas de Esopo. Então Esopo contava a seguinte fábula assim: um dia um homem muito amargurado chegou até Zeus e pediu para Zeus, o deus do Monte Olimpo, para que concedesse um desejo para ele. Zeus falou: bom, eu vou te conceder um desejo com a seguinte condição: aquilo que eu te der, eu vou dar em dobro para a pessoa que você odeia. Por exemplo, se você me pedir 100 diamantes, aquele seu vizinho que você odeia vai ganhar 200 diamantes. Bom, então o homem pensou, o que ele vai pedir? Um homem cheio de ressentimento e amargura pede o quê? Ele pediu então: Zeus, faça o seguinte, me torna cego de um olho. O que vai acontecer com o vizinho dele? Vai ficar completamente cego, né? Você vê que a pessoa é capaz de pedir a cegueira de um olho para ver o outro ficar totalmente cego e perder os dois olhos. Pois. Isso se chama amargura. E tem pessoas que vivem assim, tá? Infelizmente, são vidas afundadas nisso daí. Essas pessoas, elas não conseguem avançar, não não é? E, claro, é falta de perdão. Jesus, nos seus ensinamentos sobre oração, Mateus 6,12, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos inimigos. Veja bem que Jesus ensinou isso na oração, né? Pois é, e há pessoas que dizem assim: eu não posso nem perdoar, eu não consigo esquecer ou perdoar aquilo que fizeram comigo. Não consigo. Bom, então, se não consegue, nesse caso é bom que não precise do perdão de Deus, tomara que não precise. E já que não consegue perdoar, o dia que precisar do perdão de Deus vai ter problemas, né? Porque se a gente necessita do perdão de Deus, a gente tem que aprender sempre a perdoar. É isso, não é? É isso. E, claro, temos a poeira, sacuda as poeiras, a poeira da rejeição. A rejeição tem uma coisa que é duro. Jesus sentiu a rejeição em Nazaré. A gente lembra daquele evangelho que nós ouvimos, Jesus rejeitado em Nazaré, não é? São Paulo também, né? Rejeitado muitas vezes. Jesus, inclusive em Nazaré, né, ele foi rejeitado e ainda queriam apedrejá-lo, ainda queriam matá-lo, né? Mas Jesus foi-se embora, seguiu o seu caminho, não os amaldiçoou. Como é que ele consegue isso?
Então, ele consegue se liberar, né? Ele consegue se libertar daquilo que facilmente prende as pessoas, não é? Então, a gente tem que aprender tudo que Jesus ensina sobre como ser um cristão, fazer missão nesse mundo. A gente tem que aprender algumas coisas. Jesus ele falou aqui de unidade, né? Jesus ele falou aqui de não se prender ao mundo, ser leve nesse mundo, não se prender a coisas nesse mundo. E Jesus fala de sacudir a poeira. Eu penso que aqui tem ensinamentos importantes para a gente conseguir cumprir a nossa missão nesse mundo. Pois bem, pensemos nisso e peçamos a Deus que a igreja saiba cumprir sempre bem a sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, da comunhão dos santos, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. Vamos preparar agora o nosso ofertório. Cremos em vós, ó Deus, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, é verdadeiramente nosso dever em salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, vieste em auxílio da fragilidade humana,
com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abristes o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito o que vem. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, José Pereira Ferreira, Maria de Lourdes Feio, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder, a glória. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo. Ó doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor, Tu és a fonte da alegria. Abraça-me do teu calor, Tu és a fonte da alegria. Abraça-me do teu calor. Ao Pai Celeste em sacrifício, vós ofereceis sobre o altar. Senhor Jesus, sede bem-vindo, agora e sempre sem findar. Senhor Jesus, sede bendito, agora e sempre sem findar. Na comunhão, Jesus é força contra o pecado e tentação. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração. Vinde, Senhor, ficai comigo, fortificai meu coração. Oremos. Senhor, que nos saciaste com esses dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Vamos concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco. A
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Pela nossa santa fé, rezemos sempre a Deus para ter os braços seus nestes momentos difíceis. Não podemos desistir, não vamos cair. Deus irá nos acompanhar nestes momentos tão tristes. Deus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Nós temos que estar unidos, agora mais do que nunca, para não estar perdidos. Com os anjos e santos, vamos juntos rezar, a Jesus louvar. Deus irá nos acompanhar nestes momentos tão tristes. Deus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Deus é a nossa força e luz. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala da missão. Todos os dias caminhamos, mas há situações que a vida se apresenta onde caímos por terra. Temos que nos levantar e continuar a caminhar. Outros momentos são os dissabores, a amargura. Somos apresentados de novo por essas situações. Imagine o desapego. O dinheiro muitas das vezes fala e não conseguimos desligar do terreno. Pensamos que levamos tudo connosco no futuro. Imagine este exemplo magnífico. Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II e o Papa Francisco. Pense e medite. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montréal Magazine. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Quínas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design.